Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse fruto de uma parceria da Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino com a TV Justiça. Meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira, eu sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos aqui na Rede Luiz Flávio Gomes e preparo os alunos para a prova da OAB e para concursos públicos. Muito bem, o nosso programa tem 3 blocos distintos. O primeiro bloco, uma explanação sobre o tema. O tema de hoje é um tema palpitante, que é o Ministério Público na nossa Constituição. Há um segundo bloco, que é Pergunte ao Professor. Perguntas feitas sobre o tema ministrado. E, no final, temos o terceiro bloco, que é o X da questão. Questões de prova da OAB, que servem para concurso, serão respondidas por nós. Então, seja bem-vindo ao nosso programa Prova Final. E hoje o tema é o Ministério Público na Constituição. Meus amigos, tema importante. Será que o Ministério Público é importante para o nosso país? Será que ele está previsto na Constituição? Vamos ver? Meus caros amigos, o Ministério Público é muito importante para o nosso país, está previsto na nossa Constituição. Só que antes de tratar do tema especificamente da nossa Constituição, vamos fazer uma abordagem geral do tema Ministério Público, ok? Meus caros amigos, o Ministério Público, tá, para os grandes doutrinadores, constitucionalistas, etc., ele tem origem no direito francês. Fusão dos advogados, da função dos advogados do rei com os procuradores do Estado, o procurador do rei. Então, para nós, o que é importante? Que o Ministério Público, nos concursos públicos, isso já foi exigido, ele tem origem no direito francês, em que pese, né, alguns falarem que já existia na antiguidade, etc. Para nós, o Ministério Público tem origem no direito francês, não está nada de errado, isso deve ser perguntado em concursos públicos. Na prova da ordem, não vai se perguntar isso, ok? Pensando também em concursos públicos, quando ouvirem falar em o membro do parquet, quando ouvirem falar em membro do parquet, ou parquete para alguns, né, se pronuncia parquet, é um membro do Ministério Público. Por quê? O parquet é o local onde as pessoas faziam sustentações nos tribunais. Era um tabladinho de madeira, né? Aquele tabladinho era feita a sustentação. Como o membro do Ministério Público fazia suas sustentações nesse tabladinho, ficou o membro do parquet, tá? Parquet, que tem origem, que é madeira, né? Então, parquet é o membro do Ministério Público, tá? É o local onde ele fazia a sustentação. Agora, importante para nós, será que o Ministério Público, no nosso direito brasileiro, quando é que ele tem origem, né? Ele já vem desde o direito português, ok? Desde as ordenações já fazia menção ao Ministério Público. Agora, no nosso país, é importante você não perder de vista que nós temos a atuação dele, especificamente, né, quando foi criada a Lei do Ventre Livre. Então, olha que interessante. A lei é a Lei número 2040 de 1871. Lei 2040 de 1871. Essa lei, que é a Lei do Ventre Livre, ela dava atribuição para o Ministério Público cuidar da parte mais fraca. Quem era a parte mais fraca? Era a parte suficiente, que eram os filhos das escravas. Então, os filhos das escravas seriam livres e quem caberia velar, proteger por isso, zelar por isso, era o Ministério Público. Então, o Ministério Público tem essa origem de proteção na Lei do Ventre Livre da parte mais fraca, da parte hipossuficiente. Isso pode cair em prova? Em concursos públicos costuma se exigir. Também é dito que o patrono do Ministério Público, ministro da Justiça na época, Campos Salles. Por quê? Presta atenção. Ele foi quem editou, né, quem sugeriu, quem aprimorou o texto, o decreto 848 de 1890. Então, esse decreto 848 de 1890 foi feito pelo ministro da Justiça na época, Campos Salles, e com isso, estruturando a Justiça Federal, ele criou lá a estrutura do Ministério Público, tá? A estrutura do Ministério Público Federal estava dentro da Justiça Federal por um decreto feito por Campos Salles. Então, quando perguntarem para vocês quem é o patrono do Ministério Público, o Campos Salles, que foi ministro, depois foi presidente posteriormente. Muito bem. A nossa Constituição tem na história da nossa Constituição dados importantes com relação ao Ministério Público? Sim. Muito bem. A Constituição de 1937, presta atenção. O que tem a Constituição de 1937 de importante com relação ao Ministério Público? Bom, a Constituição de 1977 criou o 5º Constitucional. Se recordam que era o 5º Constitucional? Junto comigo. Foi algo criado por Getúlio Vargas e que estabelecia na composição dos membros da magistratura 1/5 de membros da advocacia, 1/5 de membros do Ministério Público. Então, quando estabelece-se isso como ingresso à magistratura pelo 5º Constitucional, criado por Getúlio Vargas, 1/5 dos tribunais seria composto por membros ou da advocacia ou do Ministério Público. Isso pode ser perguntado em prova? Sim. 1/5 do tribunal pode ser composto por membros do Ministério Público ou da advocacia. Então, imaginemos, se eu tenho 100 desembargadores
1/5 de 100 são 20, né? 100 dividido por 5 dá 20. Isso significa o quê? Que 10 virão do Ministério Público, 10 virão da advocacia, ok? 10 componentes do Ministério Público, 10 de advocacia, porque 1/5 levando em consideração se o tribunal tiver 100 componentes. Além disso, que é importante para nós, que a nossa Constituição 88, ela vai tratar do Ministério Público lá dos artigos 127 a 130A, do artigo 127 a 130A. O que tem lá que pode cair em prova, porque é perguntado, é dito assim, no artigo 127, do artigo 127 até o artigo 130A, é dito assim, no 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Importante. O que tem lá no 127 caput que pode ser perguntado em prova, no concurso público, na prova da ordem? Meus caros, o Ministério Público é cláusula pétrea implícita. Anote, o Ministério Público é cláusula pétrea implícita. O que é isso? Amado mestre, me diga, querido amigo, no seu caderninho, quando se fala lá que o Ministério Público é cláusula pétrea implícita, diz respeito à não possibilidade, não é possível, retirar o Ministério Público da nossa Constituição. E por que você afirma isso, professor? Meu amigo, quando foi dito o Ministério Público é instituição permanente, a palavra permanente significa que enquanto existir a nossa Constituição, eu não posso retirar o Ministério Público. Ah, entendi. Quer dizer que cláusula pétrea é uma parte da Constituição que eu não posso mexer para reduzir direitos. Isso. E que existem as cláusulas pétreas expressas e as implícitas. Sim. Meus caros, as cláusulas pétreas expressas estão lá no parágrafo 4º do artigo 60. Se recordam? Não serão objeto de deliberação as propostas de emendas tendentes a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Ah, muito bem. Essas são as cláusulas pétreas expressas ou explícitas. E as cláusulas pétreas implícitas são aquelas partes da Constituição que eu não posso modificar para retirar, porque o contexto daquela norma na Constituição não autoriza a sua retirada. De outro modo e mais simples, de modo mais simples. Quando quem fez a nossa Constituição, a nossa Assembleia Nacional Constituinte, colocou para algumas instituições o adjetivo permanente, significa que enquanto existir a nossa Constituição, não posso retirar aquele ente da nossa Constituição. Portanto, o Ministério Público, que é a instituição permanente, porque foi dito pela Assembleia Nacional Constituinte, é uma cláusula pétrea implícita. Não posso retirar o Ministério Público da nossa Constituição. Ok? Já tentaram, né, cercear o Ministério Público, controlar, etc. Não deu certo. O máximo que conseguiram foi criar o Conselho Nacional do Ministério Público, que é de bom ouvido, porque todo órgão não pode estar sujeito a nenhum tipo de controle. Então, o Ministério Público, hoje em dia, tem o controle das suas próprias corregedorias e, além disso, o Conselho Nacional do Ministério Público. Ok? Agora, importante. A nossa Constituição traz mais dados importantes para nós? Sim, é perguntado em prova, né? São princípios, parágrafo 1º do artigo 127, são princípios institucionais do Ministério Público. A unidade, o Ministério Público é único, né? Único. E indivisibilidade, suas funções não devem ser divididas, apesar de na prática haver divisão interna entre tutela coletiva, aspecto criminal e tal, mas a função do Ministério Público é indivisível, não pode ser dividida. E independência funcional, o membro do Ministério Público, ele age livremente. A única exceção, que alguns chamam de não exceção ao princípio da independência funcional, diz respeito ao artigo 28 do Código de Processo Penal. Porque nós sabemos, se o Ministério Público propuser o arquivamento e o magistrado discordar, ele pode remeter tal procedimento ao chefe, no caso do Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, para que ele ofereça denúncia ou determine alguém, algum Procurador da República, que ele faça no lugar dele. O mesmo vale para o Ministério Público.